Bom dia a todos. Meu nome é Marco, né, Marco Bomba, né? Sou professor atualmente na escola do Colégio Universa de Santos, né? Outras escolas também leciono um cursinho para vestibular e leciono na Universidade Católica de Santos, a Unisantos. Dentro da Unisantos, meu trabalho está ligado à parte de química ambiental. A respeito de combustíveis alternativos, né, que é o tema central. Você já estudou sobre essa questão na Baixada Santista? Você conhece algum projeto, alguma tentativa de aplicação deles, alguma iniciativa? Olha, o que nós vemos aqui é um retrato do nosso país. Nós vemos alguns ônibus, né, movidos a biodiesel, mas são poucos, né, poucos ônibus movidos a biodiesel. Nós vemos muito pouco aproveitamento de matéria-prima. Então, dentro do ideal é que a gente tivesse o quê? A maior parte do material sendo reaproveitado. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Algumas indústrias, elas aproveitam gás natural. Quando você utiliza, por exemplo, táxis movidos a gás, esse táxi movido a gás, ele é o quê? Ele é gás natural, é metano, principalmente metano. Esse metano, ele é obtido principalmente de petróleo, ele vem do petróleo, tá? Uma das formas de você obter esse metano que poderia ser utilizado como gás natural seria a própria decomposição de materiais fósseis. Qual é materiais alternativos? Qual é a importância disso? Vou dar um exemplo de uma fazenda. Uma fazenda, ela tem esterco, né, diversos de galinha, de porco, de vaca. Ela pode aproveitar esse material, levar para um biodigestor, tá? Esse biodigestor converte esse material, esse esterco, em gás natural, metano principalmente, e esse metano ele pode ser usado como fonte de energia para a fazenda. Mas eles vão falar assim, professor, qual a vantagem disso? Se você está usando um metano que vai queimar e vai jogar CO2 no meio ambiente. A vantagem é o seguinte, se você deixar material orgânico, qualquer material orgânico, eu citei da fazenda, mas qualquer material orgânico que vá para um lixão, qualquer material orgânico que vá para um aterro sanitário, ele vai se decompor e gerar CO2 e gerar metano. Tá? CO2 e metano, que são o quê? São os principais gases de efeito estufa, de aquecimento global, responsáveis pelo aquecimento global. Então, se você puder aproveitar isso, né, numa forma como fonte de energia, você poderia dar um destino a isso, ele não iria direto para o lixão, ele seria reaproveitado antes. Né? Qual a vantagem disso, por exemplo, em Santos? Você vê táxis movidos a gás. Por que não para aproveitar a decomposição de materiais vegetais e gerar biogás, tá? Gerar biogás para que ele possa ser aproveitado tanto como forma de transporte para táxis, né? E outros veículos, como gás natural para abastecimento das residências. Tá? Isso é uma das oportunidades. Mas a gente vê muito pouco aqui no Brasil esse reaproveitamento. Tá? Muito pouco reaproveitamento. Você vê isso como um futuro próximo? Você acha que em pouco tempo a gente vai conseguir estar aplicando esses métodos mais rentáveis? Eu acho que tudo isso depende muito da boa vontade política, da boa vontade das pessoas querendo fazer algo, tá? Eu costumo citar que a parte ambiental ela é negligenciada por interesses econômicos e interesses políticos, né? Então eu acredito que com boa vontade a gente conseguiria, tá, fazer isso. Por exemplo, se vocês me perguntarem qual a energia mais limpa hoje disponível, tá? Qual a energia mais limpa, fonte de energia mais limpa? Hidrogênio, tá? Hidrogênio é a fonte de energia mais limpa. Por quê? A molécula de hidrogênio é H2, tá? Vocês lembram disso, né? H2, tá? Se você tiver um carro movido a hidrogênio, já existe, tá? Já existe. Esse hidrogênio ele vai entrar no motor, vai misturar com o oxigênio do ar, vai gerar energia, o potencial de geração de energia, a capacidade de geração de energia do hidrogênio é imensa,
tá? O que vai acontecer? Ele vai sair no escapamento, hidrogênio mais oxigênio vai formar água. Olha o que sai no escapamento, água, tá? Então eu hoje conheço como fonte de energia alternativa, sustentável, a melhor possibilidade que nós temos hoje seria hidrogênio. Mas, professor, por que não temos hoje muitos carros movidos a hidrogênio? Já temos, tá? Existe toda a parte econômica, ela prevalece, né? Hoje obter hidrogênio, se fala assim, é um gás, tá? Nas nossas aulas, nós temos no ar, um ar limpo e seco, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% dos demais gases. O hidrogênio está nesse 1% dos demais gases. Então nós temos pouco hidrogênio. Então esse hidrogênio, ele precisa ser obtido. Como que ele precisa ser obtido? Através da própria água. Se você fizer pegar a água, você fazer um processo chamado eletrólise, você quebra a água H2O em H2 e O2, né? E você poderia aproveitar. E por que não temos muito isso daí? Interesses econômicos também, tá? Interesses econômicos. Existe uma certa dificuldade? Sim, mas nada que o benefício do planeta e os momentos que nós estamos passando não justifique a utilização e um pouco mais de investimento. Se faz tanto investimento em tantas coisas, né, não tão importantes, e a parte de desenvolvimento sustentável não é levado em consideração.